Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com Cleiton Lima, ele que é treinador, né? Ele é lá de Santos e da equipe do Santos agora, um projeto do Sub-23 da equipe do Santos, né? Uma equipe que normalmente revela bastante jovens, né? E atletas promissores no futebol. Cleiton agora no masculino, já que trabalhou com o feminino também na equipe santista. Cleiton, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Equipe sub-23 da equipe do Santos, qual é o grande proveito dessa equipe para a equipe santista, para o profissional do clube aí da Vila Belmiro? Bom dia, Juan. Bom dia, amigos da Bradesco. Uma satisfação falar com vocês. O principal objetivo da criação da equipe sub-23 é justamente para preencher essa lacuna, né? Já que o Santos tem uma demanda grande de atletas que se formam nas categorias de base. Muitos deles são aproveitados, mas muitos também, com qualidade, acabam ficando pelo caminho ou sendo emprestados para outros clubes. E a equipe sub-23 vem justamente para aproveitar toda essa demanda de bons atletas, de atletas de qualidade, de alto rendimento, que o Santos possa, no momento certo, acabar sendo aproveitado na equipe de cima, equipe principal. A gente usa esse espaço, né, justamente para maturar um pouquinho os atletas, até para poder ter uma transição bem adequada, com bastante tranquilidade. Muitas vezes o menino de 18, 19 anos acaba indo para o time de cima e, num primeiro momento, tendo algumas dificuldades. E o Sub-23, ele, na verdade, ele matura, lapida, aprimora alguns fundamentos também, quando a gente detecta que isso é necessário. E eu falo para eles, para os atletas, que eles estão no forno, né? Quando o Dorival quiser, ele pode vir e, dentro da necessidade da equipe principal, procurar aquele que ele ache viável a permanência no time de cima. Agora, Cleiton, estamos conversando com o Cleiton Lima, técnico do Sub-23 da equipe do Santos. A equipe do Santos tem um grupo já principal, né? E tem esse Sub-23 também. Vocês mantêm contato? O Dorival tá sempre falando com você. E como é que funciona essa interação entre as duas categorias? Então, os nossos treinos são totalmente integrados, né? No campo ao lado, né? Nos mesmos horários, a gente praticamente segue o mesmo protocolo de treino, os mesmos microciclos. Claro que muitas vezes a equipe principal ela trabalha em função do adversário do final de semana ou do meio de semana, mas a equipe sub-23 ela também tem um comando muito semelhante àquilo que é exigido e efetuado com o trabalho, com o protocolo do Dorival. Então a gente troca informações diariamente, semanalmente passamos relatórios a ele observa muito o trabalho dos garotos também, a cada dia, muitas vezes até por se tratar do campo ao lado, no momento até do aquecimento, enquanto os atletas da equipe principal ficam aquecendo, ele acaba observando um pouquinho mais o trabalho ali do Sub-23. Então, a gente está muito ligado, muito próximo, justamente para que ele possa ter uma identidade também com a equipe Sub-23 e os garotos poderem se aclimatar já num momento tão importante da carreira, para que quando ele possa ser aproveitado na equipe de cima, ele esteja totalmente ambientado, adaptado ao sistema tático, ao protocolo de treino, aos trabalhos que estão sendo efetuados. E eu acho que essa transição fica de uma maneira aí mais suave e mais leve. É interessante, né? Porque esse é um tipo de trabalho que, por exemplo, na Europa já se tem muito, né? Com os campeonatos do Sub-21, que eles chamam, né? Que é uma espécie de campeonato brasileiro rolando de pontos corridos, como acontece na Inglaterra, inclusive é desconexo com o profissional. As categorias são diferentes. Você pode ter um time de quarta divisão no profissional que está na primeira durante esse de base. Agora, com relação aos atletas, né? Se ter uma equipe dessa ajuda também o Santos a não perder algumas joias que podem ser importantes ainda para a equipe? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo assim, se a gente pode pegar um caso mais recente aí, até a do Felipe Anderson, né? Que atualmente está na Lazio, né? Na Itália. E ele é um garoto que subiu do 20 pro profissional, acabou tendo um aproveitamento até pequeno perto daquilo que ele poderia ter dado ao Santos Futebol Clube, né?
fez uma temporada, ou menos que uma temporada, uma competição nacional, e acabou depois vindo uma equipe da Europa de porte médio, não é nem porte grande, gigante, e acabou levando, assim como outros também, né? E o Santos acabou tendo um lucro muito pequeno com o Felipe, e hoje o Felipe, acho que se eu não me engano, na época ele foi vendido por 6 milhões de dólares ou 6 milhões de euros, não me recordo agora, e hoje ele vale mais de 120 milhões, né? Então, assim, se tivesse a equipe sub-23 em andamento, com certeza teria um espaço maior para que ele pudesse ter um tempinho maior no Santos, ser aproveitado com mais tranquilidade, não ter uma cobrança de um modo tão exigente num primeiro momento, e pudesse dar uma resposta maior e até um retorno financeiro para o clube maior, né? Então, assim, isso é um exemplo, mas a gente vê que com essa equipe a gente consegue ter também essa integração junto com o time principal, para que não tenha pressa de lançar o garoto, para que não tenha pressa de colocar o atleta que sobe da equipe de base em qualquer momento de uma competição onde muitas vezes tem uma pressão na torcida, tem um momento decisivo, que talvez não seja o melhor momento para que o atleta possa subir. Enquanto isso, ele ficar se preparando, instalado ali na equipe sub-23, mas ao mesmo tempo se adaptando para que no momento certo ele possa ser lançado. Agora, é interessante, porque eu estive conversando com o diretor de base do Internacional, eles também têm uma equipe sub-23 lá. Ele falou que todas as equipes deveriam ter um sub-23, até justamente por isso, né? Às vezes o atleta estoura a idade, mas não está pronto ainda. Tem atleta que demora um pouquinho mais. Como fazer para lidar com esses casos? E se você acha que realmente todas as equipes deveriam ter um sub-23, até para não queimar as fichas logo de primeira, né? Às vezes o garoto não vai bem num certo período e depois consegue engrenar, né? Exato, exatamente. Você colocou bem, né? Acho que hoje o futebol europeu é um futebol que enxergou isso, né? Eles saíram na frente. Na verdade, há alguns anos já, quase todas as equipes grandes, médias e grandes do futebol europeu, elas têm essa categoria, né? Na verdade, o sub-23 é uma nomenclatura porque a gente entende que até os 21, 22 anos o atleta ainda está em formação, né? Muitas vezes ele sobe de 19 para 20, mas ele ainda tem alguma coisa para aprimorar, alguma coisa para aprender, para poder se especializar em algum fundamento ou numa parte tática, ou mesmo num sistema de jogo que muitas vezes ele jogou nas categorias de base em um outro setor, e tendo essa oportunidade na categoria sub-23, ele tem uma adaptação mais facilmente, uma variação maior de possibilidades, para que ele possa, quando for para o time de cima, ter uma bagagem, uma experiência já adequada. Então, assim, eu vejo hoje como uma necessidade, tem um desperdício muito grande, né? Hoje os clubes grandes no futebol, a gente vê que tem o grande momento econômico que todos eles estão vivendo. Acho que o segredo são as categorias de base, mas muitas vezes o investimento é muito alto em relação ao garoto que entra no sub-13, sub-15, passa 6, 7 anos, e quando ele vai integrar a equipe profissional, ele não está pronto, ou está totalmente ainda inexperiente para assumir aquele momento, e acaba tendo um desperdício daquilo que foi investido, e o atleta acaba se perdendo, ou indo para uma equipe menor, ou sendo emprestado, e acaba não vingando por conta de não ter um serviço ali nesse momento de transição adequado para que ele pudesse se aprimorar, se aperfeiçoar e estar totalmente pronto, né, para que ele possa assumir essa responsabilidade. Então eu vejo hoje que os clubes brasileiros, alguns a gente já vê que tem um trabalho, né, o Internacional, o Curitiba tem também, o São Paulo tá mexendo agora também para criar essa categoria, o Santos, que nessa atual gestão, né, do presidente Modesto Roma, criou, o Atlético Paranaense, alguns clubes do Nordeste, acho que o Vitória também da Bahia está formando. Então a gente vê um movimento, porque todos entendem que essa categoria é uma categoria fundamental e essencial para não haver esse desperdício de atletas, já que os clubes investem na garotada desde os 11, 12, 13 anos, mas quando chega na equipe no último estágio, acaba perdendo muito desses atletas que teve investimento muito alto. Agora, Cleiton Lima, técnico do Sub-23 do Santos, com quem estamos conversando agora aqui na Bradesco Esportes FM.
É muito difícil saber qual o tempo certo que o atleta está preparado para assumir uma camisa da equipe profissional, talvez até de uma equipe principal, como titular, digamos assim? Então, a gente que está no dia a dia, a gente não vê tanta dificuldade de enxergar o tempo certo. Até porque a proposta do Sub-23, quando eles estão ali no time B, a gente são garotos de 18, 19, 20 anos, 21. A gente não tem quase atletas de 23 anos, 22 anos. A maioria é entre 18 e 21 anos. Então, eles ainda estão nessa última formação, no último estágio. E a gente procura usar esse último estágio justamente para maturá-los. Então a gente enfrenta equipes jogando jogos treinos semanalmente ou torneios com equipes sempre mais experientes. A gente não busca jogar contra outras equipes juniores ou sub-23 também, sempre com equipes principais. Então o atleta nesse momento, ele acaba dando uma resposta já dentro daquilo que a gente imagina ser o profissional. Então a gente consegue detectar quando o atleta tem uma resposta já à altura, no limite daquilo que a gente entende que é o estágio último de formação e o estágio e o primeiro momento da carreira dele como profissional. A gente que está no dia a dia consegue detectar. Claro que aqueles atletas que ainda precisam de um período maior de aprimoramento técnico ou uma experiência maior no sistema tático, a gente usa esses jogos treinos, esses amistosos ou esses torneios para também poder maturá-los e fazer com que eles enxerguem as deficiências e assumam essa condição de poder se preparar melhor, se aprimorar um pouquinho mais, se dedicar um pouquinho mais, para que ele não bata lá em cima e volte, ou que seja uma subida precoce e depois acabe não vingando justamente por essas deficiências que a gente detectou. Então a gente tem esse período aí para ter uma paciência maior, mas quando a gente está no dia a dia com eles, a gente consegue detectar de maneira simples. Agora, Cleiton, como é que faz para o garoto entender o que vocês querem passar, né? Entender que tem um defeito, que ele realmente precisa desse reforço, né? Digamos assim, fazendo um parêntese assim, até com o próprio andamento na escola, né? Quando a pessoa precisa de mais alguma coisa, ele faz esse reforço. Os atletas são fáceis de entender esse tipo de coisa? Tem que ser feito um trabalho? Como é que funciona para que ele entenda na mente dele que ele precisa evoluir naquele ponto? Isso é muito individual, né? Alguns, você, numa conversa ou numa cobrança, numa exigência, você sente que eles já detectaram isso também, eles têm uma autocrítica. Alguns outros, quando têm deficiências, acabam, talvez, por ter passado numa categoria de base e serem os destaques dessas categorias anteriores, às vezes no 15, no 17, no próprio 20, eles sobem achando que eles já estão prontos. Mas quando eles se deparam e jogam contra outros times profissionais, a gente consegue fazê-los enxergar algo maior, né? Muitas vezes não é nem a questão do fundamento em si, mas é justamente isso que eu falei, não consegue ter uma variação de jogada, não consegue ter um senso tático do jogo, numa transição ou num sistema defensivo, numa primeira linha, como ele pode ser mais utilizado, tem uma mobilidade maior, uma recomposição maior. Tudo isso, acho que no Sub-23 a gente consegue fazer ou enxergar. Alguns têm um pouco mais de dificuldade de poder assimilar isso por conta de que foram destaques nas categorias anteriores, como eu falei. Então, muitas vezes no Sub-17 ele era o jogador mais importante do Sub-17 e o time girava em torno dele. Agora no Sub-23, na equipe profissional, ele não é essa pessoa. Ele joga mais em conjunto. Ele tem que, em vez de ser um condutor de bola, ele não vai perder a sua característica, vai continuar tendo essa característica, mas ele vai poder distribuir um pouco mais as tarefas e ter uma importância mais pontual nos momentos certos e jogar mais coletivamente e ter uma interação com ações e integrações junto com outros jogadores que vai fazendo enxergar, vai fazendo maturar e vai dando essa bagagem a eles. Muitos deles, a gente, por ser um primeiro momento de transição, a gente consegue detectar e eles mesmos respeitam essa cobrança nossa.
Outros já têm um pouco mais de dificuldade, mas a gente vai tendo justamente essa paciência para fazê-los enxergar, e sempre com o intuito de aprimorá-los e colocá-los 100% prontos no momento determinante. Cleiton Lima, a gente sabe, né, da sua agenda, né, como é que estão as situações aí, então estamos nos encaminhando para o final. Mais 2 perguntinhas para terminar. Quem já passou pela sua mão, o Cleiton, que a pessoa saiba que você teve um papel fundamental, que a pessoa reconheça isso em você, né, e como é que foi para você esse tipo de coisa? Então, na verdade, assim, na minha carreira toda, eu como você colocou no início, né, eu tive algumas experiências não só no futebol profissional, no futebol da base, no futebol feminino também. Durante a minha carreira, alguns atletas renomados hoje já estiveram comigo. Em 97 e até 99, eu trabalhei nas categorias de base do Santos, no Sub-17, no Sub-15, Diego Ribas, que hoje está no Fenerbahçe, o Robinho, aquela geração ali que depois viraram os meninos da Vila de 2002, alguns deles passaram comigo, outros recentemente, até em outras equipes também. O próprio Lucas Lima esteve, quando eu trabalhei no Sport Recife, na chegada dele era um jogador ainda desconhecido, né, que estava vindo também de um Sub-23 do Internacional e acabou chegando ali. A gente usou ali como um aprimoramento inicial quando ele chegou e depois foi um destaque no Sport Recife, aí o Santos contratou, o próprio Marquinhos Gabriel, também nesse mesmo período. Hoje, nesse grupo do Santos, que já subiram, é o Vitor Fresarim, um atleta também que veio como uma aposta aí que a gente trouxe no Sub-23 do Botafogo de Ribeirão e fez um ótimo Campeonato Paulista, e hoje já está nas mãos do Dorival Júnior, o Fernando Medeiros, o próprio Thiago Maia, alguns atletas que a gente já teve um contato maior. Passou um período aí que a gente procurou acrescentar alguma coisa positiva na carreira deles e hoje estão vingando aí nos times principais. Agora, Cleiton, para finalizar, né, que história é essa de 94, né, quando você participou do treinamento do time russo, né, Pavel Sadirin, né, que era o treinador na época, e que passou o relatório para o Carlos Alberto Parreira? Isso procede? Como é que foi essa história? Foi uma história real, inusitada, até no momento ainda quando eu era atleta profissional de futebol. Eu tinha ido para a Liga Americana, né? Em 94 foi a primeira liga aprovada pela FIFA, né, nos Estados Unidos, como sendo o país sede da Copa do Mundo. O Brasil foi tetracampeão mundial, mas naquele momento o mundo vivia numa divisão política muito grande. A União Soviética estava se dividindo e foi a primeira vez que a Rússia foi para uma Copa do Mundo como seleção independente. E o treinador da Rússia, o Padvin, ele tinha alguns grandes nomes, né? Inclusive Kuznetsov, o Radchenko, jogadores que jogavam no Barcelona com o Romário na época, o Salenko, que acabou sendo artilheiro da Copa naquele ano, o Yuran, atletas renomados na Europa que integravam a seleção da Rússia, que era o primeiro ano deles de Copa do Mundo e que faziam todos os treinos secretos e nesse calendário o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo foi justamente a Rússia. E eu, como atleta profissional, estava jogando numa equipe da Califórnia, em São Francisco, né, no São Francisco United Soccer Club, e eu fui, na verdade, essa equipe fez o sparring para a seleção da Rússia durante uma semana, na véspera do jogo contra o Brasil. A gente acabava fazendo os treinamentos com eles, eu fui escolhido para fazer parte de alguns coletivos para completar a seleção russa, e eu era o único brasileiro, na verdade, que estava vendo os russos treinarem e se prepararem para enfrentar o Brasil na estreia da Copa do Mundo. E aí acabou que a Comissão Técnica Brasileira, que queria informações da seleção russa e não tinham, né, porque o Jairzinho e o Júnior, na época, eram espiões oficiais da CBS e estavam analisando a Suécia e o Camarões, que eram outros adversários, mas não tinha ninguém para espionar a Rússia, até porque não tinha como observar os treinamentos russos. E eu era o único jogador, no entanto, brasileiro, que estava dentro do treinamento dos russos, treinando com eles, e estava tendo todas as informações. E acabei
sendo descoberto pela Comissão Técnica Brasileira e acabei passando relatórios de tudo que eles estavam fazendo, se preparando para enfrentar o Brasil, e acabou tendo uma repercussão muito grande na época, porque eu fui o único informante para o Parreira, para o Zagallo, para a Comissão Técnica Brasileira, dei um relatório, dei uma palestra para a comissão, dizendo como eles iam enfrentar o Brasil, quais eram os segredos, quais eram as jogadas, as bolas paradas, e acabou dando certo, porque o Parreira usou tudo isso aí, o Brasil acabou ganhando na estreia de 2-0 e aquela Copa do Mundo acabou com chave de ouro, o Brasil sendo tetracampeão mundial. Mas foi uma participação, assim, inusitada, mas porém importante, até porque naquele momento teve uma repercussão positiva e o Brasil acabou tendo um grande sucesso na Copa do Mundo. É bastante legal, né, essa história, né? E hoje em dia é bastante comum, né, ter espiões olhando tudo que está acontecendo com os adversários. Cleiton Lima, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte, te desejar melhoras também e que você possa aí ter sucesso nessa categoria Sub-23 do Santos. Obrigado, eu que agradeço, estamos sempre à disposição, um abraço a todos aí e sempre que vocês precisarem, a gente está à disposição para falar do Santos, da equipe Sub-23 e com certeza do futebol brasileiro. Um abraço a todos aí.